Daí, pessoal, mais uma resolução. A duração de alguns medicamentos da corrente sanguínea de um indivíduo está relacionada à meia-vida daqueles. A meia-vida de eliminação da dipirona sódica, C13H16N3 NO4SH20, é de aproximadamente 7 horas. Admitindo que o logaritmo decimal de 2 é igual a 0,301, se o indivíduo ingeriu um comprimido de 500 mg, o tempo em hora para a eliminação de 90% do medicamento de sua corrente sanguínea é de aproximadamente. Bom, então aqui rapidamente o que significa essa meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário, estou falando isso em relação à medicação, em relação a drogas. Então a meia-vida é o tempo necessário para que o organismo elimine 50% da quantidade inicial ou da quantidade anterior. Um exemplo, se o indivíduo toma um medicamento, toma 1 grama de um medicamento, que tem meia-vida de 3 horas. O que significa isso? Que se a meia-vida é de 3 horas, depois dessas 3 horas, a concentração ou a quantidade de medicamento na corrente sanguínea cai pela metade, ou seja, em vez de 1 grama, eu terei depois de 3 horas 500 miligramas. Depois de outro grupo de 3 horas, depois de mais 3 horas, ou seja, 6 horas a partir do início, eu vou ficar com a metade de novo. Então, eu tinha 1 grama, baixou para 500 miligramas e agora, depois de outras 3 horas, baixa para 250 miligramas. Depois de outro grupo de 3 horas, baixa mais uma vez para metade, ou seja, 125 miligramas e assim por diante. Então, a cada grupo de 3 horas, a quantidade dessa droga passa para metade, né? Reduz-se a metade. Então, isso é meia-vida. Ok, e aí está dizendo que a meia-vida da dipirona sódica é de 7 horas. Ok. Ele me dá um logaritmo de 2 como informação, então vou ter que usar esse logaritmo de 2 em algum ponto da resolução, provavelmente. E me diz que, inicialmente, o indivíduo tomou um comprimido com 500 miligramas. E aí a pergunta é qual o tempo necessário para que seja eliminado 90% do medicamento. Ele não quer que o indivíduo fique com 90%, ele quer que haja a eliminação de 90%. Então, já vou até colocar uma coisa importante aqui. Se existe a eliminação de 90% da droga, significa o quê? Que vai resta no sangue 10% da droga. Ok? Então, eu preciso saber o tempo para isso. O tempo para que ele fique com 10% da droga. Eu vou primeiro aqui criar uma função que descreva ou que descreve a quantidade da droga no organismo. Então, está para dizer que a quantidade da droga, dessa dipirona sódica, em relação a T, é dado por valor inicial, sempre assim, tá? Tem esse modelinho aqui, para aumentos consecutivos ou diminuições consecutivas. Como é que é aqui? Eu terei diminuições de 50%, diminuições consecutivas ou sucessivas. Então, eu tenho o valor inicial vezes uma potência. Sempre assim, valor inicial vezes uma potência. Essa potência tem como base, nesse caso, 1/2. Por quê? Porque está me dizendo que é meia-vida. Existe a eliminação da metade, como eu expliquei, da metade da quantidade a cada período. Então, esse 1/2 é por isso. 1/2 elevado aqui, eu coloquei a variável t, então eu vou colocar t. Com cuidado que esse t não representa diretamente o valor do tempo em horas, e sim esse t é a quantidade de meias-vidas. Então, tem que cuidar isso. Esse t representa quantidade de meias-vidas. Por quê? Porque eu estou usando aqui na base 1/2, e 1/2 significa cada grupo de 7 horas, ou seja, 1/2 significa cada meia-vida.
Bom, e agora eu vou fazer a substituição. Vou pensar, como eu quero ficar com apenas 10%, né? Quero que reste 10% da quantidade inicial no corpo, na corrente sanguínea, se eu tenho 500, 10% de 500 miligramas, isso é o mesmo que 50 miligramas. Então, eu quero que a quantidade aqui, ó, fique 50 miligramas. Ou seja, eu quero eliminar 90%, quero ficar só com 10%, só com 50%. Então, 50 é igual a 500, vezes aqui continua 1 meio, elevado a esse expoente t. Lembrando que esse t é o número de meias-vidas. Meu objetivo é calcular o t. Esse 500 fica dividindo, fazer isso bem devagar aqui, ó. 50 divide por 500 é igual a 1 meio elevado ao expoente t. Aqui cancela 0, 5 por 50 dá por 5, dá 1, dá 10, 1 décimo. 1 décimo é igual a 1 meio elevado ao expoente t. Eu vou melhorar essa escrita colocando a variável na frente. Fica, de certa maneira, mais confortável. 1 meio elevado ao expoente t é igual a 1 décimo. Ok, se eu conseguisse transformar esse 1 décimo numa base 1 meio também, né, tipo aqui, ó, 1 meio elevado na t, igual aqui 1 meio elevado, sei lá, na 3, na 4, na 5, cortava a base 1 meio e ficava t igual a 5. Cada t é quantidade de meia-vidas, seria 5 vezes 7, cada meia-vida são 7 horas, resposta 35. Mas só que isso não é possível, eu não consigo converter esse 1 meio, esse 1 décimo numa base 1 meio. Então, como não tem essa possibilidade, nesse tipo de equação exponencial, é comum o uso de logaritmo. É aí que vai aparecer o uso do logaritmo. Como é que é esse uso do logaritmo? Eu acrescento log na frente e log atrás. Vou colocar aqui ó, log nesse membro e vou colocar log nesse membro. É isso que eu faço, eu acrescento logaritmo nos dois membros da equação. E aí eu fico, então, com logaritmo, vou colocar mais para cá, ó, logaritmo de 1 meio elevado ao expoente t igual ao logaritmo de 1 décimo. Aplicação de propriedade dos logaritmos aqui, ó. Esse t ele fica como multiplicador, por propriedade, né? Logaritmo da potência, o expoente fica multiplicando o log. Então, aqui eu tenho t vezes logaritmo de 1 meio. Isso é igual a logaritmo de 1 décimo. Que eu posso aqui já escrever 1 décimo é o mesmo que 0,1. Ou posso dizer que isso é logaritmo de 1 menos logaritmo de 10, né? Porque aqui também tem uma propriedade do logaritmo do quociente. Fica logaritmo do numerador menos logaritmo do denominador. Tanto faz. Se eu aplicar, então, aqui logaritmo do 0,1, esse 0,1 eu já sei que o logaritmo é igual a menos 1. Então, isso aqui ó, vai resultar menos 1. E esse logaritmo de 1 meio eu vou fazer separadinho aqui, ó. Então, vou fazer isso com cuidado. Eu vou desfazer aqui. E vou calcular separado esse logaritmo do 1 meio. Para não ficar muito embolado aqui na resolução, vou fazer aqui uma espécie de rascunho. Logaritmo de 1 meio. Como é que calcula logaritmo de 1 meio? Bom, é a propriedade que eu estava estabelecendo aqui no 1 décimo. Logaritmo do numerador, logaritmo de 1, menos o logaritmo do denominador, logaritmo do 2. Logaritmo de 1 é 0. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Menos logaritmo de 2, ele me deu
0,301. Então, significa que o logaritmo de 1 meio é 0 menos 0,301. Então, esse logaritmo de 1 meio é igual a menos 0,301. Então, isso aqui, ó, é 0,301. Então, eu fiquei que t... Vou fazer de outra cor aqui para quebrar um pouco a sequência ali. Vou usar esse azul. E vou dizer, então, que t vezes menos 0,301, que é esse logaritmo aqui, ó. Isso é igual... Lembra que eu falei que o logaritmo de 0,1 é menos 1. Por que isso? Porque é a quantidade de zeros, né, com o negativo. Se fosse logaritmo de 0,01, seria menos 2. Se fosse logaritmo de 0,001, seria menos 3. É o número de zeros com o sinal negativo. Então, ali resultou menos 1. E aí, esse t vai ficar igual a menos 1, divide por menos 0,301. Menos com menos dá mais, t é igual a 1 dividido por 0,301. Aí eu vou encontrar aqui, ó, o valor do t. Lembra que o t é a quantidade de meias-vidas. Então, vou encontrar aí a quantidade de meias-vidas fazendo essa divisão. Vou usar aqui como rascunho. 1 divide por 301. 1 divide por 0,301. Vou igualar as casas decimais. 1,000 divide por 0,301. Tenho 3 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula. Eliminando a vírgula, eu fico com 1000 divididos por 301. Então, essa é a divisão que eu vou executar. 1000 divididos por 301. 1000 por 301 começa com 3 vezes, dá 903. Aqui dá 7, C deu 9. E aqui C deu 97. Aí eu coloco um zero aqui, né? Invento o zero, vai a vírgula. Aqui vai me dar 3 vezes de novo. 3 vezes 301 dá 903 mais uma vez. 10 menos 3, 7. Aqui C deu 6, 67. Outro zero aqui. Agora não vai dar mais 3 vezes, vai me dar 2 vezes. 2 vezes 301 dá 602. Aqui vai me dar 8. Aqui 6. Aqui zeros. 680, se eu continuar, né? Vai me dar outra vez o 2 aqui. Então, dá 3,322. Eu arredondando isso. Fico que t fica arredondado em 2 casas para 3,32. Então, t é igual a 3,32. Cuidado que isso aqui é o número de meias-vidas. Cada meia-vida são 7 horas. Então, é só pegar 3,32. Vou fazer com uma outra cor aqui. (3,32). Aqui vai ficar atrás da minha imagem, vou fazer para cá. 3,32 vezes o 7. 7 vezes 2, 14, me vai o 1. 7 vezes 3, 21 e 1, 22, me vai o 2. 7 vezes 3, 21 e 2, 23.
23,24, que eu arredondo para 23 horas. Então, o tempo para que eu tenha uma eliminação de 90% dessa dipirona é de 23 horas, praticamente um dia inteiro, né? Quase 24 horas, quase um dia. Então, quando quase completar um dia depois de eu ingerir 500 miligramas, se essa função estiver correta, esta relação matemática estiver correta, depois dessas 23 horas eu vou ficar com apenas 10% da dipirona no meu corpo, ou seja, eu vou ficar com apenas 50 miligramas, ok? Então, 23 horas, alternativa B. Ok? Então era isso, uma questão que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é interessante que se saiba manipular esse tipo de aplicação de logaritmo em questão exponencial. Espero que essa resolução então contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.